Aleluia, aleluia. Pode se assentar, amados. Uma alegria receber conosco, né? Zé Carlos, missionário Zé da Água. Pode chegar aqui, nosso amigo. Tem aí a nossa imagem da viagem missionária do ano que vem. Mas não é a primeira vez, nós somos 3 vezes lá já, né? No sertão pudemos ajudar em 2 igrejas e um espaço infantil. Um espaço infantil ajudando naquele trabalho, e o nosso sonho é poder ajudar para o ano que vem, né, a construir uma parte do espaço do centro missionário que eles estão ganhar o terreno para poder ajudar. Mas mais do que isso, é estar lá com eles, né, é olhar para o sertão e poder colocar o sertão no nosso coração, né, mas principalmente o povo sertanejo, o povo quilombola, aquele povo abençoado, né, que nós temos no Brasil, né, em tantos lugares. Como nós já fizemos viagens para os povos ribeirinhos, nós já viagem para o povo Moke lá na Tailândia, né, fizemos viagens para a África, fizemos viagens aqui no Rio de Janeiro, em tantos locais. É a igreja estendendo o braço fora da sua comunidade e tendo um olhar diferente para o mundo, né, um olhar de evangelização, um olhar de levar a palavra de Deus. E o missionário tem feito isso já há 10 anos lá no sertão. Foi em 2012 mesmo que chegou lá, né? Em 2012 ele chegou, e o que Deus fez naquele lugar, você não imagina. Você precisa ir lá para ver, né? Você precisa ir lá para ver o que Deus tem realizado, e não é só na cidade de Betânia, né? Eles já plantaram igrejas em várias comunidades, várias cidades do Piauí e fora dele, né? Junto com outros projetos e apoiando, mas principalmente, né, é o espírito missionário e a amizade. Ter o missionário Zé da Água aqui hoje é um privilégio, e nós queremos aí recebê-lo, né, com todo amor, carinho, e que ele possa ser usado de maneira especial no nosso coração, abençoar aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo, e de maneira especial com a palavra de Deus. Seja bem-vindo, viu? Vamos orar, estenda suas mãos para cá. Senhor Jesus, Pai, nós queremos orar pela vida do missionário, Pai, Zé da Água, mas pedimos especial pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos, que o Senhor continue derramando a tua bênção sobre a vida dele, Pai. Ele tem dedicado na sua obra, ele tem dedicado dentro da sua família, ele tem, Pai, levado o evangelho e levado essa missão que o Senhor colocou no coração dele, Pai, em tantos cantos do Brasil e do mundo, Senhor. Pedimos que de maneira especial o Senhor esteja com ele, Pai, e que ele possa ser nesta manhã a boca de Deus neste lugar, Pai, trazendo a palavra ao nosso coração e nos motivando, Pai, a fazer missões. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Bom dia. Que alegria estar com vocês aqui. Fazia alguns anos que a gente não podia estar presente pela pandemia, por várias questões, mas prove a Deus a gente poder estar junto nesse domingo para falarmos sobre as maravilhas do Senhor, o que Deus tem feito no nosso Brasil, no Nordeste, lá no sertão, e que sem dúvida essa igreja aqui tem feito parte disso, né? Então eu quero louvar ao Senhor pela vida de vocês, e também pela vida do pastor Edmur, que é nosso parceiro. Fiquei muito feliz quando ele mandou mensagem falando que quer fazer essa viagem missionária lá para o Piauí, para o sertão novamente. A última foi em 2018, então já fazem alguns anos. E se Deus quiser, 2023 estamos de volta lá no sertão. E espero ver alguns rostos aqui com a gente lá, comendo um cuscuz, tomando um café. Oh, só glória, né? Em nome de Jesus. Meus amados, como o pastor falou, eu não sei se vocês já me conheciam, mas já faz alguns anos que o pessoal só me conhece como Zé da Água, né? Virou o meu nome em missões. Mas eu sou natural de São Paulo, capital. Eu nasci, cresci em São Paulo, e com 21 anos de idade eu entendi de Deus que era para eu sair de São Paulo e ir para o Nordeste. Fiz alguns cursos de missões, tive algumas experiências. Mas há 10 anos atrás eu conheci uma região chamada Sertão Nordestino, né? E aí no sertão
Eu comecei a ir aos pouquinhos, não foi uma coisa logo de cara. E Deus foi me falando, eu me mudei para o sertão, para uma cidade chamada Betânia do Piauí. É uma cidade que fica bem no interior do Piauí, a 500 quilômetros da capital de Teresina. E foi lá que Deus nos abriu as primeiras portas para a gente começar e desenvolver o trabalho missionário e também um trabalho de transformação social que a gente tem hoje. Eu não sabia quando eu cheguei em Betânia. Em 2010, o IBGE fez um levantamento nacional de população, religião. E Betânia do Piauí era uma das... Eu digo era porque eu creio que no próximo levantamento que vai sair ano que vem já não vai ser mais, em nome de Jesus. Mas há 10 anos atrás, o Betânia do Piauí era uma das 30 cidades menos evangelizadas do Brasil, quando a gente chegou lá, né? De quase 7 mil habitantes, a cidade inteira não tinha nem 100 crentes, a cidade inteira de Betânia. E lá em Betânia a gente tem 34 comunidades rurais, como se fossem uns bairros de uma cidade, né? Eu creio que em Campinas deve ter vários bairros aqui, e nessas 34 comunidades rurais, e nunca nessas comunidades, nunca na história das comunidades, tinha tido uma igreja implantada. Então imagina só você chegar em Campinas, deve ter um centro aqui de Campinas, chegar em Campinas chega lá tem uma ou duas igrejas, mas quando você começa a ir para os bairros de Campinas, não tem nenhuma igreja implantada, não tem nenhuma igreja naquele lugar. Foi isso que a gente encontrou quando a gente chegou em Betânia, né? Pensando que na cidade de 7 mil habitantes, cerca de 2.500 moram na cidade, no centro, e o restante mora todo na zona rural. Então cerca de 70% da população de Betânia não tinha acesso a ouvir a palavra de Deus, né? E uma história que a gente vivenciou lá, que para mim representa muito essa realidade, não só de Betânia, mas do sertão, foi quando a gente chegou lá, depois de pouco tempo, a gente recebeu uma equipe como vocês, algum de vocês. Quem é que já foi para Betânia? Levanta a mão. Quem já foi para Betânia? O pastor, a irmã. Amém. Assim, quando a gente chegou lá, a gente recebeu uma equipe de Goiânia e eles falaram assim, me leva para um lugar bem distante. Então a gente levou eles para uma região de serra, era uma região que para chegar demorava quase 2 horas de carro. Chegando lá, não tinha igreja e os irmãos arrumaram um espaço de um bar que tinha cobertura para fazer uma reunião como se fosse um culto. Começaram a fazer o culto bem evangelístico e no meio daquele culto uma mulher levanta e fala assim, glória a Deus porque vocês estão aqui. Aquela mulher fala, né? E o pessoal achou estranho no meio daquele lugar alguém falar desse jeito, é estranho. Mas continuaram o culto, quando acabou aquele momento, chamou aquela mulher para perguntar se tinha acontecido alguma coisa, que ela fez essa expressão. E aquela mulher, o nome dela é Mislene, ela explicou que alguns meses atrás ela tinha ido em outra comunidade, porque na comunidade dela não tinha nem igreja católica. Ela ouviu o padre falar sobre Deus, sobre Jesus, só que ela sabe ler. Ela começou a acompanhar na Bíblia e ela viu que aquilo que o padre estava falando estava meio estranho, não estava muito certo. E alguém falou para Mislene que o Jesus certo para seguir era o Jesus dos crentes. Só que a Mislene não conhecia nenhum crente e não tinha nenhum crente na comunidade dela. Então a partir daquele dia ela começou a pedir a Deus, Deus, manda um crente para esse lugar, porque eu quero aceitar esse Jesus que o pessoal falou que é o Jesus certo. Ela começou a orar e naquele dia chegou os crentes na comunidade dela. E ela aceitou Jesus e ela hoje é líder de uma igreja local da comunidade dela, para a glória de Deus. Mas você imagina, meus irmãos, que eu estou falando do nosso país, pessoas que falam a nossa língua, pedindo a Deus para que vá um crente lá para falar sobre esse Jesus. Então, Betânia do Piauí tinha esse desafio, mas para a glória de Deus, o Senhor fez coisas incríveis e tem feito, não só com a nossa vida, mas com a igreja do Senhor, entendendo que é preciso viver missões, né? A gente entende, meus irmãos, que como eu e você um dia, e se você está aqui hoje e ainda não recebeu, você precisa receber, você que está ouvindo a gente online, vendo a gente online, quando você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você recebeu o sangue de Jesus perdoando seus pecados, você também recebeu uma missão junto com isso.
você recebeu um chamado missionário para fazer parte de uma igreja que influencia o mundo inteiro. Como o pastor Edmuro falou, essa igreja alcança Campinas, mas alcança o mundo também. Porque a igreja do Senhor não é uma igreja de bairro, é uma igreja mundial. Ela alcança o mundo todo. E lá em Betânia do Piauí, a gente pôde avançar porque a gente contou e tem contado com o apoio da igreja do Senhor. Então a gente chegou lá há 10 anos, o pastor Edmuro leva lembrado do pastor Sebastião, que era a pessoa, quando eu cheguei lá, já estava lá, alguém local, que tinha começado um trabalho pequenininho, e há 4 anos ele estava naquela cidade, ele é professor, e começou um trabalho de uma igreja, há 4 anos na cidade, com o trabalho da igreja, e não tinha um convertido na igreja dele. A igreja era vazia. Imagina só você fazer parte de uma igreja, e que durante 4 anos você vem para o culto e não tem ninguém na igreja. Era essa a realidade que ele tinha lá. E aí, quando eu cheguei lá, eu cheguei solteiro, cheguei sozinho. O pastor falou que nem me reconheceu, que estou mais fortinho, pastor. Eu era magrinho, né? Cheguei lá para ajudar o pastor Sebastião, para caminhar com ele. E nos primeiros meses, os cultos eram o pastor Sebastião pregando para mim, porque só tinha eu na igreja, num domingo, e no outro domingo era eu pregando para ele, porque só tinha ele na igreja, né? Era essa a nossa didática nos primeiros cultos. Mas uma coisa que a gente vivenciou e tem vivenciado é que a missão de Deus, ela não é a minha missão, ela não nasce em mim, ela nasce no coração do Pai. E Ele dá o privilégio para a gente participar disso. Então quem dá o crescimento para a missão sou eu? Não, é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus. Quem dá o crescimento para essa igreja aqui é o homem? Não, é Deus. É a gente se entregando nas mãos do Pai e Ele vai fazendo a obra crescer. E foi isso que a gente fez em Betânia. E para a glória de Deus, irmãos, depois desses 10 anos, a gente vê o Senhor nos abençoando. A gente conseguiu, pela graça de Deus, abrir mais 8 igrejas naquela região. Uma região que praticamente não tinha nenhuma igreja. A gente abriu 8 igrejas, a maioria na zona rural. Hoje, pela graça de Deus, aquela cidade que não tinha quase nenhum crente, já tem cristãos lá que foram convertidos naquela região, abrindo igrejas em outras cidades. Essa é a dinâmica do reino de Deus. E pela graça de Deus, a cidade inteira, que não tinha nem 100 crentes, nossa última reunião de membresia da igreja, só a nossa igreja tem mais de 100 pessoas hoje, para a glória de Deus. Então a gente vê como o Senhor faz além do que nós pensamos ou imaginamos, né? E é isso que a gente tem vivenciado no sertão. Existem desafios, muitos. A última conta mostra que hoje são quase por volta de 6.000 comunidades rurais sem a presença de nenhuma igreja cristã evangélica naquele lugar. Então a gente tem ainda no sertão 6.000 lugares onde as pessoas elas acordam e pensam assim: nossa, eu queria ouvir uma palavra de Deus. Elas não têm para onde ir. E talvez para quem cresceu numa cidade grande, como eu cresci, é meio difícil entender isso, né? Você pensar que tem um lugar que não tem nenhuma igreja no nosso país. Existe em muitos lugares ainda assim, pessoal. Muitos lugares que as pessoas não têm condição de ouvir a palavra. A gente está abrindo uma igreja em outra cidade, chamada Patos, região de Cajueiro. Lá são mais de 1.000 pessoas vivendo numa comunidade que praticamente eles não têm acesso à igreja. E a gente visitando lá as comunidades, um senhor falou para a gente assim: eu quero seguir esse Jesus, eu quero ir para a igreja, mas eu quero uma igreja que realmente fale da palavra. Eu quero uma igreja que realmente eu possa ir e crescer na minha fé. E lá onde ele mora não tem essa igreja ainda. Então, esses esforços que a gente quer fazer junto nas viagens missionárias é para alcançar esses lugares. É para ir aonde ninguém está indo. E eu te convido a fazer parte disso conosco no ano que vem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E juntamente com esse trabalho de evangelização que o Senhor tem nos abençoado, uma coisa que a gente viu, como vocês estão fazendo aqui também com a cesta básica, era que era impossível a gente falar
que Jesus transforma, que Jesus muda a vida de alguém, sabendo que aquelas pessoas estão comendo arroz a semana inteira, né? Quando eu cheguei em Betânia, vocês possam lembrar da comunidade do Baixão, uma comunidade quilombola da região, foi a nossa primeira igreja implantada lá. Eu era novo na região, e aí eu fui visitar algumas pessoas que estavam indo para a igreja, e visitando um jovem, aquelas conversas tipo, inicial, eu falei, ei, tudo bom? Você almoçou hoje? Ele falou, almocei. Eu falei, ei, comeu o que hoje e tal? Ele falou, comi arroz. Eu falei, ingenuamente perguntei, arroz com o quê? Ele falou, não, arroz com arroz. Eu falei, e ontem você comeu o quê? Ele falou, não, comi arroz também. Aí eu perguntei, e essa semana você comeu o quê? Ele falou, não, estou comendo arroz a semana inteira. Aí eu saí de lá com aquele pesar no coração e fomos fazer uma reunião com o pessoal que estava indo para a igreja para começar um estudo bíblico, né? Devia ter ali uns 30 adultos. Perguntei, pessoal, vamos fazer estudo bíblico, quem aqui sabe ler? De 30, 2 pessoas levantaram a mão, adultos. E aí me veio uma dúvida no coração, falei, meu Deus, como que eu vou vir aqui falar que Jesus transforma, que quando Jesus entra na sua vida, ele faz a diferença. Se eu sei que saindo desse culto aqui, essas famílias, muitas delas vão comer arroz a semana inteira, sabendo que eu vou estar falando da palavra e eles não vão ter condição nenhuma de ler essa palavra, porque eles não sabem ler e não tem nenhuma ação aqui para eles aprenderem a ler. Então foi aí que a gente entendeu que o evangelho tinha que chegar com ações práticas de amor, né? Com ações práticas de que quando o Senhor chega, algo muda. Então a gente começou essa organização aqui, que é o Novo Sertão, Instituto Novo Sertão, para trazer ações práticas de amor naquela comunidade, em Betânia do Piauí. Então, em Baixão, a gente começou a fazer um trabalho de alfabetização para adultos, e a gente viu coisas básicas. Eu acho que todo mundo aqui, eu creio que a maioria, todos sabem assinar um nome, né? Só que naquela comunidade, a maioria dos adultos tinha um sonho de ter no seu RG o nome assinado, porque eles tinham só o dedo digital no RG. E eles falavam que quando eles iam no banco ou na escola dos filhos fazer alguma matrícula, alguma coisa, eles tinham muita vergonha de, na hora que tem que assinar, eles pediam o dedo, em vez de poder assinar. E a primeira ação que a gente fez com eles foram, vamos aprender a escrever o seu nome. Eu me lembro de uma moça, o nome dela é Pretinha, quando ela aprendeu a escrever o nome, a primeira coisa que ela fez foi tirar uma segunda via do RG, com o nome dela assinado, porque agora ela sabia escrever o nome. Então a gente vê como pequenas coisas para nós, às vezes que crescemos numa cidade grande, para lugares remotos é um avanço gigantesco. Agora ela tinha uma autoestima elevada, porque ela sabia escrever o nome. E aonde que ela aprendeu a escrever o nome? Na igreja que estava falando sobre o amor de Deus. Isso trouxe um peso, uma verdade para aquele evangelho muito forte para aquela comunidade. E a gente viu como era importante caminhar com isso junto. Então o estudo também foi crescendo, e essa vez eu vim para São Paulo para participar de uma ação. No Brasil hoje são quase 300 mil ONGs que existem, como a nossa. A gente teve a alegria de, pelo segundo ano consecutivo, ser eleita uma das 100 melhores ONGs do Brasil, pelo trabalho que a gente tem feito no sertão. Então você imagina só, uma ONG lá no sertão do Piauí, numa cidadezinha pequenininha, Deus levanta como uma das 100 melhores ONGs do Brasil. Quem faz isso? O nosso Deus. Glória a Deus por isso. É a missão do Senhor avançando, meu povo. É a missão do Senhor avançando. E a gente via essa necessidade gigante que eles tinham de produzir alimento, de comer melhor. Aí eu me lembro que uma vez o Afote falou, vamos fazer uma horta aqui. Ele começou a fazer uma horta lá numa comunidade, e eu falei assim, vamos plantar aqui couve. Acho que todo mundo sabe o que é couve aqui, né? E aí começou a crescer o couve, lá estava no meio assim, e aí um dia eles me chamam falando assim, Zé da Água, o que é isso daqui? Eu falei, é couve. Ele falou, couve? O que é couve? Eu falei, vocês nunca viram couve? Eles falaram, não sei o que é isso aqui não. Eu falei, acho que vai ser um problema, né? Aí o couve nasceu, cresceu, cenoura também. Quando cresceu tudo aquilo ali, eu falei, pessoal, vamos colher, vamos comer. Aí eles falaram, não, a gente não come isso aqui não. Cenoura, couve, a gente não sabe nem o que é, a gente não come. Então a gente viu a necessidade de caminhar junto com o povo e ensinar a eles coisas, sabe, que pra gente às vezes é normal. Então a gente começou a caminhar com eles hoje, para a glória de Deus.
são cerca de 40 famílias que plantam no seu quintal alimentos. Agora eles comem couve, comem cenoura, comem um monte de coisa. E deu tão certo que a gente criou a primeira feira agroecológica da cidade. Hoje, quando o senhor for lá, pastor, o senhor vai comer alface, couve, beterraba, cenoura, que o pessoal planta no sertão. Do ano passado para esse ano, essa galera vendeu mais de 50 mil reais de verdura na própria cidade, coisas que eles plantam na próprio quintal deles. E foi caminhando, a escola estadual nos chamou, a escola estadual do município, falou assim, ó, a gente tem a merenda escolar, a gente precisa comprar da cidade, mas ninguém planta aqui. A gente quer comprar de vocês. Então hoje, aquelas famílias que antes pediam alimento, hoje estão plantando, colhendo e mandando para merenda escolar para fazer para as crianças da região. Olha o que o Evangelho do Senhor Jesus faz quando chega numa comunidade. Como ele transforma, meu povo. E a primeira comunidade que a gente começou, a comunidade do Quixadá, a fazer esse trabalho de horta, a gente começou com a horta, e aí o pessoal falou, Zé da Água, vocês estão vindo aqui fazer a horta, mas a gente também quer ouvir a palavra de Deus, a gente quer ouvir falar sobre Jesus. E junto com a horta começou uma igreja naquele lugar. E hoje a igreja já tem batizados e está avançando para a glória de Deus. Então, a gente vê como o cuidado com as pessoas gera a pregação do Evangelho e a igreja do Senhor vai crescendo. E a ideia, no ano que vem, em julho, quando forem lá, é a gente construir esse espaço de transformação social, de cuidado das famílias na cidade. Então, quem for para lá vai ter a alegria de comer o alface, de comer a couve, mas também de mexer massa, de assentar bloco e de ajudar a gente a criar esse espaço, que vai ser um espaço de grande transformação naquele lugar em Veterano do Piauí. E a gente fica muito feliz, pessoal, porque a gente vê que tudo isso é fruto do desejo do Senhor de alcançar o sertanejo, de alcançar o povo local, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Mas eu também, o meu tempo aqui com vocês hoje é para falar desses avanços. Eu lembro que quando o pastor esteve lá, a gente construiu uma igreja na Serrinha, que é uma igreja num lugar bem afastado, e essa igreja que foi construída, essa igreja na comunidade rural já plantou outra igreja em outra comunidade rural, né? Então, como o irmão falou de sementes, como é importante a gente semear. Como é importante a gente não reter aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, né? E tem recentemente saiu um dado mundial que hoje no mundo são cerca de 8 bilhões de pessoas. É muita gente, né? 8 bilhões de pessoas. E desses 8 bilhões, para o nosso espanto, quase um terço, mais de um terço, cerca de 3 bilhões, não conhecem Jesus. Não conhecem a palavra de Deus. Para a gente que é muito fácil, você vem na sua casa e ouve a palavra, ou alguém vê pela internet, você que está ouvindo pela internet, para mais de 3 bilhões de pessoas, isso não é comum. Isso não acontece, né? Então a gente fica pensando, por que isso acontece? Recentemente eu tive numa conferência de missões lá em João Pessoa, e eu confesso que eu fiquei abismado, irmãos. Nessa conferência, o tanto de recurso disponível para se fazer a obra de Deus, né? Na conferência tinha algumas missões lá representadas, e uma missão falou assim, eu tenho Bíblia para doar para quem quiser evangelizar. O outro falava, eu tenho material de treinamento para quem quiser treinar crente para evangelizar. O outro dizia, eu tenho um aparelho aqui que você coloca em lugar remoto, esse aparelho é tipo um rádio que só tem pregação do evangelho. Então você leva para uma comunidade rural, um aparelho que não precisa de energia, e ele vai falar sobre o evangelho o dia inteiro. Então, muitas ferramentas para quem quisesse evangelizar ou trabalhar com missões, tudo disponível, e a grande maioria é de graça. Aí você vê tanta estrutura e tanta gente ainda sem ouvir a palavra. No sertão, 6 mil comunidades, só no sertão, né? Por que isso acontece? Então eu queria ler com vocês aqui em Mateus 9, 35 ao 38. Eu acredito que Jesus já nos alertava sobre essa necessidade de olharmos para essa situação.
é um versículo bem conhecido. Mateus 9, 35 a 38, vai dizer assim: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu a multidão, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para o seu campo. Vou ler de novo só esse finalzinho. Disse aos discípulos: a colheita, repita comigo, a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Aí ele continua: orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Esse é um versículo muito conhecido. Eu acho que a maioria das conferências de missões falam sobre eles. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que se atentar nessa manhã é porque ainda existe uma grande colheita a ser feita. Seja aqui em Campinas, seja no sertão, seja em todos os lugares do mundo. E Jesus nos alertava sobre isso. E ele dizia: o problema dessa colheita não estar sendo feita não é porque não tem ferramentas, não é porque não tem sementes, não é porque não choveu e a semente não germinou. Esses não eram os problemas da colheita. O problema dessa colheita não está avançando é porque não tinham pessoas para trabalhar no campo. O problema não era estrutura. O problema é a falta de trabalhadores. Jesus diz: orem ao Senhor da seara, para que os trabalhadores ouçam o chamado e venham trabalhar. E isso contrasta muito com outros ensinamentos de Jesus. Por exemplo, quando Jesus vai falar sobre finanças, ele fala: não se preocupe com as finanças, porque o Senhor proverá. Quando Jesus vai falar sobre você ter uma capacitação para falar, ele fala: não se preocupe, porque o Espírito Santo de Deus vai te dar o que você vai falar. Quando Jesus vai falar sobre a sua condição emocional, ele fala: não andem ansiosos, porque eu venci o mundo, então creiam. Mas quando Jesus vai falar sobre o campo, ele fala: orem, orem, para que venham mais trabalhadores. Quando Jesus vai falar sobre o campo, ele nos dá uma ação muito prática e muito certeira sobre qual seria o maior desafio do campo. Seriam as pessoas, seriam os trabalhadores. E aí, meus amados, eu falo com você que está me ouvindo aqui agora, a gente falou da viagem missionária e você está pensando assim: nossa, eu queria muito ir para essa viagem, mas eu não tenho recurso, não tenho férias. Vou te falar uma coisa: estrutura nunca foi problema para missões. Dinheiro nunca foi impedimento para missões. Sabe qual que é o maior impedimento de missões? As pessoas não ouvirem a voz de Deus. E Jesus já avisava isso há mais de 2000 anos atrás. Jesus falava: sabe qual é o maior impedimento do avanço da colheita? É as pessoas não ouvirem o Senhor chamando para o trabalho. E eu queria trazer isso para vocês esta manhã, porque a gente tem avançado no sertão para a glória de Deus, mas o trabalho ainda é muito grande. Eu confesso que isso que Jesus falou é o que nós vemos no sertão todos os dias. Nós temos 34 comunidades, nós então estamos em 7. Ainda tem 28 para alcançar. E aí você começa em uma e outra, pessoal, vem fazer um culto aqui, vem para minha comunidade começar uma igreja. Estou esperando os crentes aqui. E você não sabe como alcançar todo mundo, porque falta trabalhadores. E aí você às vezes
vem numa cidade como São Paulo, igrejas cheias de mais de 1.000 pessoas no culto. É até comum isso aqui hoje em dia. Mas poucas se veem como obreiros do Senhor. Poucas se veem como alguém que serve a Deus. E Jesus já alertava isso para os discípulos. Orem, porque as pessoas precisam ouvir Deus chamando. Porque senão a colheita não é feita. E como o irmão falou que é da roça, eu não cresci na roça, cresci na zona norte de São Paulo, mas faz 10 anos que eu moro no meio da roça, do sertão. E o que acontece quando um fruto, uma semente nasce, cresce e não é colhida? Ela estraga. Os bichos vêm, comem e ela não serve para nada. Então, se não há uma colheita, o propósito daquela semente não é realizado, de dar um fruto saudável. E eu falo para vocês, irmãos, quando eu fui para o sertão, a gente ouvia muito falar assim: o povo sertanejo é um povo idólatra, o povo sertanejo é um povo que não ouve, que tem muitos ídolos. E o que eu encontrei foi totalmente o oposto. Eu encontrei um povo de coração aberto, eu encontrei um povo disponível a ouvir, só que eu encontrei uma igreja que não estava lá. Eu cheguei num lugar onde a igreja não estava lá. E pela igreja não estar lá, eles acreditavam em um monte de coisa contrárias à palavra de Deus. Então quem estava errado? Era o povo sertanejo ou a igreja que não tinha ido? A igreja que não tinha ido. Então Jesus já nos alertava disso, que o maior desafio em missões é as pessoas ouvirem a Deus. E o problema que as pessoas, eu vejo que algo que a gente precisa resgatar, e eu oro por vocês como igreja do Senhor aqui nessa cidade, é que as pessoas resgatem a identidade delas como servos de Deus. Porque você só consegue ouvir e entender que você é um trabalhador se você entende que a missão de Deus faz parte da sua vida. Porque, meus irmãos, quando a gente começa a olhar para a igreja contemporânea, infelizmente, a gente vê que as pessoas às vezes vêm para a igreja como consumidores. Então eu venho consumir uma palavra, eu venho consumir um louvor, eu venho consumir um espaço para cuidar dos meus filhos, mas eu nunca venho para servir. Porque eu não tenho tempo, porque minha vida é corrida, porque eu tenho meus objetivos pessoais. Então a igreja não é um lugar para eu servir, a igreja é um lugar para eu receber. Então para essas pessoas, missões vai ser uma coisa sempre muito distante. E eu não digo que você precisa morar no sertão, não é isso. Mas você precisa entender que você faz parte desse grupo de pessoas que foi chamado para trabalhar na seara do Senhor. Independente de ser aqui em Campinas ou no sertão, você é um trabalhador da obra de Deus. E você precisa se olhar como isso. Porque se você se olha como alguém que não é capaz, que não é digno, que só veio para cá para o culto para ouvir uma palavra, você nunca vai viver o melhor de Deus para a sua vida, meu irmão. E aí, só para a gente continuar, em Apocalipse, eu não vou ler com vocês, mas depois vocês podem ver no capítulo 4 e 5, João vai dizer, vai mostrar uma grande visão que ele teve. E que os anciões e os seres adoravam a Deus porque o Senhor criou todas as coisas com um propósito. E chamou povos de todas as tribos, línguas e nações para serem sacerdotes e ministros de Deus. Deus te criou com um propósito, para ser um ministro de Deus nessa terra. E se você vem para a igreja e não se vê como isso, você vai ter grandes dificuldades de viver uma vida plena em Deus. Então, nessa manhã eu queria reavivar isso no seu coração, que você que aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo de Deus, você é um ministro do Evangelho nessa cidade e em todo o mundo. Não deixe o diabo roubar isso de você. Sabe por quê? Quando você
olha talvez para você mesmo, você sempre vai ver motivos para não se envolver com a obra de Deus. Você vai pensar, cara, eu sou tímido, eu não tenho recurso, eu não sei falar bem. Você vai ver um monte de coisa. Mas quando você olha para Deus, você vê que Ele é infinitamente poderoso para fazer qualquer coisa, até para usar a tua vida na obra. Então, quando você olha para Deus, você não tem desculpa para não se envolver na obra do Senhor. Quando você olha só para si, você vai achar um monte de motivo. Mas quando você olha para o Senhor, você não tem desculpa. E uma coisa que Jesus diz é que o campo, ele tem um dono. O campo tem um Senhor. As missões não são nossas, não é da igreja. As missões é de Deus. Ele é o Senhor da seara. E Ele me chama e te chama a participar como um trabalhador da seara. Mas quem capacita, quem dá a ferramenta, quem dá a semente, quem manda a chuva, não é o trabalhador, é o Senhor da seara. Então esse chamado não começa em mim, começa do Senhor da seara. Então a gente tem que parar de olhar para si e ver pessoas sem capacidade. Eu acho incrível o pastor Edmur, honra a vida dele, que ele fala assim, vamos construir uma igreja, vamos ajudar na construção. Eu sei que às vezes financeiramente naquela hora não tem, mas a gente faz, não é porque eu tenho agora, é porque o Senhor da seara está mandando. Por isso que a gente dá passos de fé, meu povo, porque a seara tem um dono. Então a missão não começa em mim, nem nos meus talentos, a missão começa em Deus. Isso só faz sentido quando eu me enxergo como um trabalhador da seara do Senhor. E olha o que Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 4, verso 16. Eu queria te chamar a ler esse versículo comigo. Efésios 4,16 vai dizer assim: Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e que cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Nesses 10 anos no sertão, a gente implantando igreja, trabalhando com os irmãos do discipulado, a única forma até hoje que eu vi de uma igreja crescer é quando as pessoas que fazem parte da igreja se entendem como trabalhadores do campo. Enquanto a igreja avança ou caminha só sendo o pastor ou o ministro do louvor, somente o pastor é responsável por crescer a igreja e o restante só fica assistindo, dificilmente você vê alguma coisa acontecer lá. Mas quando cada membro faz a sua parte e Deus encaixa perfeitamente, aí você vê o corpo crescer saudável. Então Paulo já vem nos dizer que a única forma da igreja crescer é quando cada um de nós entende que tem um papel dentro do crescimento da igreja. Quando a gente está dentro da igreja e acha que a gente não tem nada para contribuir, ou nada para fazer, dificilmente você vê a igreja avançando. A gente foi trabalhando lá no sertão com o discipulado, com o evangelismo, de repente a gente viu lá um grupo grande de pessoas, tinha 200 pessoas participando dos cultos semanalmente. A gente foi ver quem é que está trabalhando, ajudando na igreja. Ele era nem 10%. A maioria ia assistir um culto e ir embora. Nem 10% trabalhava para avançar. O que a gente está fazendo esse ano? Parou tudo. A gente não vai conseguir avançar no sertão se o sertanejo não entender que ele faz parte da missão de Deus para esse lugar. Se ele só vir para a igreja, vir um culto legal e ir embora, isso nunca vai crescer. E eu creio que isso é para a igreja do Senhor em qualquer lugar. A igreja só cresce quando todos entendem que fazem parte da igreja. Não é, na igreja não existem ministros profissionais. Existem aqueles que obedecem e os que não obedecem. Simplesmente isso. Mas todos fazem parte do crescimento. E a gente vivenciou também uma situação que para mim foi muito emblemática nessa questão de você ouvir
e de você pensar em estrutura. Um pastor chegou para mim e falou assim: Zé, eu quero abrir uma igreja no sertão e eu vou dar o recurso para você manter um casal de obreiro em qualquer lugar que vocês escolherem. Então a gente pegou um casal do sertão, ele já estava caminhando com a gente um tempo, a gente conversou com eles alguns meses, vimos um lugar que precisava de uma igreja, falamos: vocês querem ir para lá? Eles falaram: a gente quer ajudar na igreja lá, tudo mais. Alugamos uma casa na comunidade, mobiliamos a casa inteira, mandamos aquele casal para lá, eles tinham um salário garantido, eles tinham casa, eles tinham mobília, eles tinham tudo. A única coisa que eles não tinham era a palavra do Senhor para estar lá. Depois de 4 meses, eles chegam para a gente e falam assim: Zé, para a igreja, a gente não quer mais ficar aqui. A gente está com uns problemas, tal, a gente quer ir embora. E a gente vê, tinha toda a estrutura, tinha todo o recurso, mas não tinha a palavra. Sem a palavra, a gente não tem nada. A gente pode ter todo o recurso do mundo, mas sem uma palavra de Deus, aquilo com certeza vai afundar, não vai avançar. Então a gente entende, meus amados, que para a gente avançar nesse trabalho missionário, a gente precisa de uma igreja engajada e de uma igreja que busca Deus e tem uma palavra do Senhor. Sabe por quê? Uma coisa que a gente também tem vivenciado muito é que Deus, normalmente, na maioria das vezes, primeiro lança uma palavra para depois mandar o recurso. Primeiro a gente recebe uma palavra de Deus falando vai, e quando a gente dá o primeiro passo, a gente vê o recurso chegar. Então você está aqui hoje pensando assim: poxa, de novo, eu quero ir para a viagem missionária. Você pode estar sem R$1 no bolso, mas você vai receber a palavra. Você agarra essa palavra e dá um passo de fé. Sabe o que é passo de fé? Pastor, eu vou. Conta comigo. Em julho eu vou estar lá. Como eu vou? Eu não sei como eu vou. Mas Deus me dá uma palavra e eu vou. Isso é mais valioso do que qualquer dinheiro que você poderia ter hoje na sua vida. Porque o Senhor age através da sua palavra. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Em nome de Jesus. E para a gente ir encerrando, meus amados, eu queria ler com vocês um outro versículo muito conhecido em Romanos, capítulo 10, verso 13 ao 15, que vai dizer assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como poderão invocá-lo se não creram nele? E como crerão nele se jamais tivessem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Amém? Meus amados, para quem já foi no sertão, para quem não foi, a gente faz muita visita no sertão. O sertanejo é muito de relacionamento. Depois de um dia de visita, de andar nas casas, no chão de terra, o nosso pé nunca está bonito. O nosso pé está cheio de poeira, nosso pé está machucado porque tem muita pedra, né? Nossos pés não estão bonitos. Mas eu creio que essa passagem diz como são os belos os pés, não porque os pés fisicamente eram bonitos, mas porque aqueles pés carregavam histórias de transformações. Aonde aqueles pés caminhavam, vidas eram transformadas. E isso fazia com que aqueles pés se transformassem em belos. A questão que eu trago para vocês hoje é: como estão os seus pés hoje? Será que o seu pé está bonitinho, está cheirosinho, porque ele está confortável dentro do ambiente seguro? Ou será que o seu pé está sujo, está maltratado, porque ele tem caminhado por vários lugares, levando transformação por onde você tem caminhado? O Senhor nos chama para ter belos pés, não porque eles estão seguros dentro de uma estrutura, mas porque eles estão indo para lugares onde ninguém está indo,
levando uma mensagem que ninguém está ouvindo. Eu queria dizer para vocês hoje, o Senhor te chamou para isso, meu amado. O Senhor te chamou para isso. Talvez você não more no sertão, talvez você não saia desse bairro, mas o Senhor te chamou, ouça essa palavra e creia nela. O Senhor te chamou para impactar o mundo através do Evangelho. Não porque você é bom, porque você tem estrutura para isso, mas é porque Jesus Cristo é poderoso para fazer isso. E Ele habita dentro de você através do Espírito Santo de Deus. E você e eu precisamos crer nisso essa manhã. Porque Jesus já nos alertava que o maior impedimento do avanço da obra de Deus somos nós. Que eu e você não seja um impedimento para uma grande colheita. Que os nossos pés estejam sujos, porque estão caminhando em diversos lugares, proclamando a verdade do Senhor Jesus. Não tenha medo. Vocês não fazem parte de uma igreja pequena. Vocês fazem parte de uma igreja gloriosa, poderosa, que vai reinar para a eternidade junto com Deus. Porque o nosso Deus que nos chamou é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou acreditamos. Crê nessa palavra. E o Senhor quer te usar poderosamente. Em nome de Jesus. Deixa o Senhor usar os seus pés para carregar essa mensagem para qualquer lugar desse mundo. Em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra essa manhã. Queria te convidar a ficar em pé essa manhã. Vamos orar em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Eu queria que você refletisse sobre isso essa manhã. Como estão os seus pés? Seus pés estão limpos e seguros? Ou estão sujos e maltratados porque vocês têm sido levados por Deus a novos lugares? Reflita se você é um consumidor da igreja ou se você se entende como um trabalhador da seara do Senhor. Reflita sobre isso essa manhã, mas não como um julgamento, mas como algo que vire motivo de oração para a sua vida. Deus, eu quero mais do Senhor. Eu queria te falar uma coisa. Não se contente com aquilo que você tem vivido com Deus nos últimos dias. Não se contente com aquilo que você tem vivido com Deus, porque Deus quer fazer muito mais na sua vida. Não se contente com o tempo que você tem orado a Deus. Tenha novos, incríveis momentos de oração na sua vida, em nome de Jesus. No sertão, esses dias, a gente estava pensando em como fazer a igreja orar mais. E sabe o que Deus falou pra gente? Como que a igreja vai orar mais se vocês não estão orando como deviam? Às vezes a gente quer que o nosso bairro seja transformado, que a nossa família seja transformada, e nós mesmos não estamos sendo transformados por Deus a cada dia. Não se contente com o que você tem de Deus hoje. Deseje mais do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui essa manhã, sendo guiados pelo Teu Espírito Santo, sabendo que o Senhor é que aviva a Tua igreja, sabendo que o Senhor é que mantém a Tua igreja em pé. E aqui tem uma parte da Tua igreja reunida essa manhã, que foi chamada para ser trabalhadores do Teu campo, aleluia! Mas muitos deles esqueceram disso. E nessa manhã eu oro para que o Senhor aviva esse chamado no coração deles em nome de Jesus. Que eles possam se enxergar como trabalhadores do campo da seara do Senhor. Que eles não olhem para as suas dificuldades, seja financeira ou pessoais, mas que eles olhem para o Senhor da seara, que está dizendo hoje: eu chamei vocês, vocês são uma igreja vitoriosa, não tenha medo, avancem, pois a colheita é grande, e vocês foram chamados como os meus trabalhadores, em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus, para avançar na obra do Senhor. Nós oramos por isso, Senhor, por um novo tempo de oração, de busca ao Senhor.
E que o Senhor nos leve realmente, Senhor, para novos lugares. Que nossos pés caminhem pela terra, proclamando essa mensagem de salvação e de esperança. Eu oro, Senhor, por esse novo tempo, por essa igreja que avança nesse bairro, mas avança no mundo, em nome de Jesus. O Senhor diz para vocês, não tenha medo, avancem, sonhem os sonhos de Deus. É muito melhor do que os seus próprios sonhos. Sonhem os sonhos de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que a gente possa viver esse novo tempo pela Tua força, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Obrigado, meus amados, por esse tempo incrível. Espero de verdade, ansiosamente, por mais visitas no sertão e encontrá-los ano que vem, pela graça do Senhor. Amém? Amém. Pela fé. Creia. O Senhor quer usar a sua vida. Deus abençoe.